Olá, eu sou Douglas Tavares, eu sou instrutor técnico da Barrica Leboa aqui no estado de Mato Grosso do Sul e vim aqui trazer para vocês receitas deliciosas e muito lucrativas. Mas antes eu tenho um recado. Nesse momento de pandemia, devemos sempre cuidar da higienização da nossa bancada, das nossas mãos, lave sempre com água e sabão, quando possível usem álcool em gel, usem luvas, usem máscaras, sempre com álcool 70 para higienizar a bancada. Um detalhe importante, sempre que você chegar com a mercadoria da rua, higieniza o seu pacote porque ele estava exposto em uma prateleira. E várias pessoas tocaram e isso corre um risco de contaminação. Use sempre o álcool 70% ou o álcool em gel. É muito importante também você fazer com que o seu cliente saiba que você está trabalhando com toda a higiene, com todo o cuidado. Então, poste sempre na sua rede social que você está usando luva, usando máscara, higienizando sua bancada. Fazendo assim, os seus negócios vão dar sempre um up. Agora vamos para a nossa receita. Olá pessoal, agora nós vamos fazer a tendência do momento, a barrinha recheada, tá? Vamos fazer a barrinha recheada com uma ganache de frutas vermelhas e vamos fazer pintura nessa barrinha com a gordura colorida, tá? Vamos iniciar o nosso processo pelo recheio. Eu vou utilizar chocolate branco, creme de leite e geleia de frutas vermelhas. Derreti meu chocolate no micro-ondas, ele já está bem fluido, e vou adicionar o creme de leite, a polpa de frutas vermelhas, e a minha glucose, tá? A minha glucose eu aqueci ela no micro-ondas para ela ficar fluida desse jeito. Foram 30 segundos e já consegui tirar ela tranquilamente. Então vamos colocar a glucose. A glucose na ganache serve para dar um brilho e uma cremosidade melhor. Se você não tiver glucose, pode fazer sem que vai dar certo também, tá? Homogeneizou, tá pronto meu recheio. Posso deixar ela descansando, depois a gente vai colocar ela numa manga de confeitar para rechear nossa barrinha. Vamos preparar agora a nossa forma, tá? Eu vou utilizar a forma de silicone. Ela vem com duas partes de acetato, uma maior e uma menor, e o silicone que vai ficar entre ela, tá? Para desenformar. Ela vem com uma marquinha para você até onde você vai pôr o chocolate. Essa maior, um pouco mais profunda, cabe um pouco mais de recheio. Também é de silicone, com duas partes de acetato e uma de silicone. Vamos deixar reservado a nossa segunda parte, que vai ficar o silicone encaixado, tá? Vamos fazer a pintura nessa forma. Com o quê? Eu posso estar utilizando a nossa manteiga de cacau Micril. Como não é fácil de achar a manteiga de cacau, existe marcas que tem já a pintura já pronta e colorida, várias cores pronta para uso. É só aquecer, tá? Como que eu faço se eu utilizar o Micril? Para cada 100 gramas de Micril, eu vou colocar de 3 a 5 gramas de corante. Esse corante tem que ser lipossolúvel. Pode ser em pó, pode ser em pasta. Fica ao seu critério, o que você mais gostar ou que for mais fácil de achar. Como que eu faço? Derreto a minha manteiga de cacau, coloco o meu corante, emulsiono até ficar homogeneizado e deixo ela entrar em temperatura de uso. Qual é? Que é a temperatura do chocolate, que é os 27, 28 ou 29 graus, depende do tipo que você vai usar. No nosso caso, que vamos utilizar o chocolate branco, eu tenho que esperar essa pintura chegar a 27 graus para aplicar, tá? A mesma coisa acontece com a gordura já pronta. Eu vou pegar, tiro a tampa, levo para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até ela ficar mole. Eu vou pegar um prato para facilitar e vou aplicar aqui, essa gordura é a branca, eu vou fazer pinturas na forma. Eu vou utilizar pincéis com cerdas duras, tá? Vou colocar nesse prato a gordura já derretida, só um pouco,
vou verificar se a minha temperatura está correta. Ó, 26 graus. Também. Vou utilizar um pincel para cada cor, tá? Então eu venho aqui na tinta e dou batidas. Que eu quero que fique gotinhas coloridas na minha forma, tá? Nesse caso, vou fazer com amarelo. Fazer gotinhas com preto também. É um trabalho artístico único, né? Então eu vou pegar e vou deixar essa primeira parte da pintura cristalizar. No nosso caso, estamos em ambiente climatizado. Logo já vai estar perfeito para uso. Se você não tiver, leva 1 minuto no máximo na geladeira para essa primeira parte secar, para a gente passar a segunda parte. Eu posso fazer também aqui a pintura esfregando o pincel na forma, tá? Se eu quiser fazer diferente, essa técnica de pintura com a manteiga de cacau ou com a gordura pode ser aplicada em bombons, em ovo de Páscoa, em outros formatos, como está na moda do coraçãozinho lapidado. Enfim, a forma que você quiser aplicar essa técnica dá certo, tá? Pode ser na forma de acetato, que é essa, ou pode ser na forma de policarbonato ou polipropileno. Uma outra técnica que tem é usar o pozinho de revestimento, pó de decoração. Muita gente gosta de usar o ouro. Eu vou utilizar o prateado para ficar um pouco diferente. O que eu faço? Vou utilizar um pincel. Eu vou lá na loja de maquiagem, compro exclusivo, um pincel para minha confeitaria, um pincel de blush. Venho com o meu pozinho e solto aqui dentro da forma. Eu estou usando o lado que eu não pintei, tá? Eu faço isso para que eu vou esfregar o nosso pincel. Na hora que eu jogar o chocolate aqui e o chocolate cristalizar, esse chocolate vai puxar toda essa cor, que no caso é prata, mas se você quiser usar o ouro, o bronze, o marsala, tem o azul, tá? E aqui, não sei se dá pra ver por aí, mas aqui já ficou todo pintadinho. Vamos reservar ela aqui. Deixa eu olhar minha outra forma aqui. Já secou, ó. Toquei, secou. Agora, nessa forma que eu fiz os riscos coloridos, eu vou aplicar o branco, tá? Vou aplicar direto na forma, que eu quero ele de uma forma maior. Então, eu apliquei o branco e eu vou girando a forma para ela escorrendo. E eu já vou deixar essa forma quietinha aqui para cristalizar. Mesma forma aqui na minha azul. É importante, se você não tiver um ambiente climatizado, levar para a geladeira e deixar ele pouco tempo. Porque se você deixar muito tempo, ele transpira e aí o seu chocolate não gruda na pintura, tá? E na hora de desenformar, ele sai todo com defeito, tá? Então essa parte aqui vamos reservar. E agora vamos falar sobre derretimento de chocolate e temperagem. Aqui eu já tenho meu chocolate derretido a 45 graus. E agora, como todo chocolate nobre, pode ser da Cical ou da Callebaut, ele tem que fazer a temperagem ou pré-cristalização. Em que consiste? A pré-cristalização é você reorganizar os cristais de manteiga de cacau. Como que faz isso? Esfriando. Como que esfria? O método mais utilizado é o da pedra de mármore, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Eu já explico por quê. Outro método é no banho-maria invertido.
Como que é? Você vai pegar a sua vasilha com chocolate e vai colocar em uma água fria. Não é água gelada, tá? Água fria. E você vai mexer esse chocolate até ele chegar na temperatura de uso. Isso vai depender muito do tipo de chocolate. Porque chocolate branco, no caso, é 27 graus. Chocolate ao leite é 28. Chocolate meio amargo é 29. Então depende do tipo, você vai esfriar ele até 27, 28 ou 29 nesse banho-maria invertido, ou na pedra de mármore, ou por adição. Como que funciona a adição? Você vai derreter seu chocolate e vai, no caso de uma barra, divide a barra em 3, derrete 2 partes. A terceira parte você pica bem pequenininho. E aí quando você chegou em 45 graus com esse chocolate, você vai adicionando esse chocolate picado e vai mexendo. E vai até chegar, você mediu e deu os 27, 28 ou 29, depende do tipo de chocolate. Então essa adição dá muito certo porque você está inserindo manteiga de cacau cristalizada nesse chocolate. Isso faz com que os cristais se multipliquem. A partir desse princípio é que funciona a temperagem com o micril, a manteiga de cacau. Porque aqui dentro nós temos manteiga de cacau pura e cristalina, bem fininha. E para fazer a temperagem com ele, nós derretemos o chocolate a 45 graus também, porém temos que esperar ele chegar a 34 graus. É muito importante respeitar essa temperatura de 34 graus, porque ela é a temperatura que dá a fusão da manteiga de cacau com a multiplicação de cristais. Eu vou pegar, para cada quilo de chocolate, eu vou adicionar 1% de micril, ou seja, 10 gramas dele, tá? Vou colocar 1 kg de chocolate, derreti a 45, esperei chegar em 34, coloco o meu micril, ele peneiradinho bem fininho, misturo, 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 deixo quietinho. Chegou em 30 graus mais ou menos, 30, 31, já está pronto para uso. É só eu pegar meu chocolate e aplicar na forma. É a forma mais prática de fazer temperagem hoje em dia, é com a manteiga de cacau. Só que como nem todo mundo tem acesso a ela, a mais utilizada é a pedra de mármore ou o banho-maria invertido, que é a pedra de mármore que nós vamos fazer agora. Agora vamos para a parte de derretimento de chocolate. Eu escolhi derreter no micro-ondas. Eu vou pegar a quantidade de chocolate que eu vou precisar. Nesse caso eu coloquei 300 gramas e vou derreter. Por quanto tempo? Muita gente fala de 30 em 30, mas não é o correto. De 30 em 30 é se fosse mais de meio quilo. Como é menos, eu vou colocar de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20. 300 gramas de chocolate eu vou colocar de 20 em 20. É muito importante também mudar a potência do micro-ondas para que não queime os cristais de açúcar desse chocolate e ele fique empastado. Eu vou pegar o meu chocolate, colocar no micro-ondas, mudar a potência dele para média e colocar 20 segundos. Outra opção de derretimento é no banho-maria. Muita gente acaba fazendo errado porque usa a água fervendo ou faz o banho-maria com fogo ligado. O correto é aquecer a água, quando começar a ferver você desliga o fogo e coloca a sua panela para derreter com o encaixe perfeito. Terminou a primeira vez, eu venho com o meu chocolate, movo todos os pedacinhos de lugar. É muito importante mover o chocolate na primeira vez. E novamente, coloco no micro-ondas. Mudo a potência para média. Coloco o tempo e inicio. Terminou meu tempo. De novo, eu mexo meu chocolate. Sempre pressionando ele contra a vasilha com uma espátula de silicone. Toda vez que eu termino esse tempo, eu tenho que de novo programar o meu micro-ondas na potência média. O micro-ondas apitou, eu abri a porta, ele volta para a potência máxima dele. Se você não mudar a potência, corre o risco de queimar esse açúcar e ele ficar todo empastado.
eu vou derreter esse chocolate até chegar em 45 graus. Eu vou utilizar um termômetro digital, mas você pode utilizar o termômetro manual, aquele de espeto mesmo. Meu chocolate já chegou na temperatura. Agora eu vou fazer a temperagem dele na pedra de mármore, esfriando ele. Vou movendo esse chocolate na pedra, sempre apertando, seguindo o princípio de movimento constante, e vou verificar a temperatura dele. Quando ele chegar em 27 graus, eu já posso tirar da pedra. Já chegou já. Então eu venho com o meu chocolate, retiro da pedra, coloco na minha vasilha e já está pronto para uso. A temperagem na pedra é a mais rápida porque a pedra de mármore ela é bem fria. Seguindo esse princípio, se você tem na sua casa uma pedra de mármore e não tem ambiente climatizado, é muito bom verificar a temperatura da sua pedra. Porque se você quer chegar em 27 graus e a sua pedra está acima disso, você não vai conseguir temperar o seu chocolate na sua pedra num ambiente que não é climatizado. Depois que a nossa pintura cristalizou, com o nosso chocolate temperado, vamos colocar o chocolate até na marquinha que essa forma tem, tá? Se você não tiver a forma com silicone, você vai pegar, passar uma camada de chocolate, tirar o excesso, deixar secar e passar uma segunda, tá? Nesse caso, com a forma com silicone, a gente faz uma vez só. Coloca o chocolate no limite. É muito importante seguir e respeitar esse limite, tá? Não pode colocar menos, porque como o processo é por pressão, se eu colocar abaixo da linha, na hora que eu pressionar, o chocolate não chega até a borda. E vai ficar com uma bolha de ar na casca. Então eu coloco aqui e pressiono apertando as laterais. Eu não posso apertar no meio, tá? Então apertei as laterais, o chocolate sobe até a borda. Bom? E aí eu coloco aqui em cima da mesa e dou uma leve pressionada para encaixar perfeito. E eu levo para gelar por mais ou menos 5 a 7 minutos, depende da sua geladeira, tá? Vou fazer isso também com a nossa outra barrinha que tem a pintura somente com o pó. Vou colocar até o limite também. Da mesma forma, com o silicone encaixado, eu vou encaixar aqui e pressiono somente pelas laterais. Viro e levo para gelar. Quando cristalizar, nós vamos rechear essa barrinha e finalizar ela. Depois que o nosso chocolate cristalizou, vamos retirar a segunda parte. Com cuidado, vamos tirar o silicone. E aqui já temos uma casquinha pronta para ser recheada. E a pintura que estava na forma passou toda para o chocolate, tá? Então aqui, vamos voltar para cá. Eu vou utilizar um pouco de geleia de frutas vermelhas no fundo dessa barrinha. Essa geleia pode ser industrializada, pode ser feita em casa mesmo, tá? Com o auxílio de uma manga de confeitar,
eu coloquei o meu recheio de frutas vermelhas aqui dentro e eu vou rechear essa barrinha. Eu tenho que me atentar para o recheio não chegar muito em cima, porque eu ainda vou pôr o chocolate para selar essa barrinha. Dou leve batida para o recheio se ajeitar. E agora eu venho com o meu chocolate já temperado e cubro esse recheio. Depois que eu cobri, dou leve batidas de novo para tirar qualquer bolinha de ar e para o chocolate se ajeitar. Agora é só levar para a geladeira para cristalizar. Em alguns minutos essa parte de cima já está firme e aí é só embrulhar. O nosso chocolate já cristalizou, agora é só desenformar. Virei. E a pintura e todo o detalhe que a gente fez aparece, tá? É só colocar uma vasilha bonita ou em uma caixinha de presente e ganhar muito dinheiro ou para dar de presente para aquela pessoa que você gosta. A nossa dica hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e a receita vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!